Olá, turma de custos. Eu vou fazer um vídeo para explicar a última matéria, que é de aplicação de custos, que foi agora na quinta-feira, dia 9, e que teve pouca presença. Eu vou também testar fazer essas aulas aqui pelo YouTube, para que quem foi à aula possa ver de novo, quem não foi à aula possa acompanhar de outra maneira. Okay? Então, o assunto falado foi aplicação de CIF. Eu vou fazer esse vídeo em 3 pontos, que foram os 3 pontos que eu expliquei lá na aula, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte: por que a gente faz aplicação de CIF? Existe um motivo para a gente fazer esse procedimento em contabilidade de custos. O motivo é o seguinte: os custos de MAT e MOD, que são os custos diretos, eles conseguem ser apropriados sem grandes problemas. Por quê? Materiais têm o valor da nota fiscal, você sabe a qualquer momento qual o valor do material que está em estoque. A mão de obra direta, você sabe o valor da hora da mão de obra direta, porque a gente tem um contrato de trabalho onde lá está especificando qual é o valor da mão de obra direta. Agora, o CIF, a gente tem que esperar o período todo acabar para poder saber o valor. Quando é o caso da gente estar num determinado período apurando o custo do período anterior, isso não tem problema, porque a gente espera acabar o período, espera determinar todos os custos indiretos de fabricação e aí apura o custo. Então, por exemplo, estou neste mês agora apurando o custo do mês passado, sem problema. Tá? Só que nós temos uma questão para resolver. Talvez eu precise, durante o mês em curso, durante o ano em curso, ter uma ideia do custo total da produção durante esse período. Então, se eu estou, por exemplo, no mês de outubro e quero, ainda em outubro, ter uma boa ideia muito aproximada de qual o valor do custo no mês de outubro, eu não posso, porque eu tenho que esperar o mês de outubro acabar para poder calcular o custo dessa produção. Então, o que eu faço? MAT e MOD, eu já sei os valores, eu tenho a nota fiscal e tenho os contratos de trabalho. Já o CIF eu tenho que estimar. Então, eu calculo o custo total da produção com os valores de MAT e MOD corretos e o valor do CIF estimado. Então, como é que a contabilidade de custos procede a esse lançamento? Então, existem 3 etapas, que foram as que eu deixei claro lá na aula do dia 9, são 3 etapas que a gente tem que cumprir. Qual é a primeira etapa? A de determinação de uma taxa de aplicação. Para que serve essa taxa de aplicação? É um determinado valor que cada unidade produzida vai carregar um CIF estimado por unidade para dentro do estoque de produtos em processo. Então, lá para o EPP, eu vou colocar o MAT e o MOD, e o CIF eu coloco através dessa taxa de aplicação. Como assim? Eu determino um CIF na unidade do produto, cada produto fabricado carrega consigo esse CIF de unidade na unidade, baseado nessa taxa. Então, digamos que eu determinei uma taxa e é R$1 de CIF. Então, cada produto fabricado vai levar R$1 de CIF, sabendo que esse CIF está estimado. Então, o primeiro passo é estimar o CIF, a taxa de aplicação de CIF. Como é que eu estimo essa taxa de aplicação de CIF? Eu divido o CIF estimado pela quantidade estimada. Então, digamos, eu acho que o CIF vai ser de R$100 durante o mês e acho que vou fabricar 100 unidades no mês. Eu divido R$100 por 100 unidades, dá R$1 de CIF. Vamos supor que fossem 200 unidades estimadas. R$100 de CIF por 200 unidades estimadas, 50 centavos de CIF. Então, cada unidade de produto vai carregar 50 centavos de CIF para dentro do EPP, depois EPA e depois CPV, para ir para DRA. Ok? Então, eu tenho que saber que o custo de produção daquele período tem o CIF correto, que é o de MAT e MOD, o custo correto, que é o de MAT e MOD, e o CIF é estimado. Ok? Se ele é estimado, ele vai ter que fazer um ajuste, a gente vai ver isso no terceiro passo. Então, o primeiro passo
estimar a taxa de CIF. CIF estimado em reais, quantidade estimada de produção. Eu vou ter uma taxa unitária de CIF. O segundo passo é aplicar o CIF. Uma vez que eu determinei a taxa, agora eu vou ver quantas unidades de produto A, produto B, produto C foram fabricadas. Essa quantidade de CIF eu vou multiplicar pela taxa e vou mandá-la para dentro do EPP, como se fosse o CIF correto. Quando a gente está fazendo a departamentalização, por exemplo, eu determino o CIF e mando para dentro do estoque de produtos em processo esse valor do CIF. Okay? Mas lembrando que eu estou falando de um período anterior. Se eu quiser saber no período em questão, eu preciso estimar o CIF para poder fazer esses cálculos do EPP. Okay? Então esse é o segundo passo, é eu aplicar a taxa de CIF. Como é que eu vou fazer isso? Normalmente é pela quantidade. Fabriquei 10 produtos, 10 vezes a taxa, eu mando o CIF para dentro do EPP. Fabriquei 1000 unidades de produto, 1000 vezes a taxa, eu mando esse valor para dentro do EPP. Pronto. E aí, a partir do EPP, o cálculo é normal. Eu baixo para o EPA quando elas são terminadas e baixo para a CPV quando elas são vendidas. Mas eu tenho que saber o seguinte, se tiver saldo final no EPA, elas vão ter o CIF que está ali dentro estimado. Eu sei que eu vou ter que fazer um ajuste. E o CPV também, porque o CPV veio do EPA já com esse CIF estimado. Então o valor do CPV não estará correto. Ele vai ter que sofrer algum tipo de ajuste. Então, até aí, o que aconteceu? Eu estimei a taxa de CIF, primeiro passo. Apliquei o CIF estimado, segundo passo. Eu tenho que saber que o valor do estoque final lá do EPA e o valor do CPV tem CIF errado. Aí chega no final do mês, eu passo para o mês seguinte, eu apuro todo o CIF. Digamos que eu estimei o CIF de 100, mas agora o CIF real eu descobri que é 110, não mais 100. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confrontar o CIF real com o CIF estimado. Se eu apliquei 100 e o real seria 110, eu tenho que saber que quando eu fizer o encerramento de uma conta contra outra, R$10 de CIF faltaram para ir para os estoques finais e para o CPV. O que eu faço? Eu pego esses R$10 que sobraram e, dependendo da proporção de CIF que está no estoque final e que está no CPV, eu distribuo esse CIF lá para dentro. Agora, eu dei um exemplo agora, supondo que o CIF real foi maior que o CIF estimado. Né? 110 é maior do que 100. Eu joguei 100 para dentro da produção, mas ele foi 110. Essa diferença de 10, que deveria ter ido e não foi, estão faltando lá no estoque final e no CPV. Eu mando para eles, ok? Dentro da proporção de CIF que tiver dentro do estoque final e do CPV. Vamos supor então que o CIF tenha sido estimado de R$100, mas eu tenha mandado R$90 de CIF, ou seja, mandei o CIF abaixo em R$10. Então eu tenho que saber que lá no estoque final do EPA e no CPV tem R$10 de CIF que não deveriam estar lá. Então o ajuste eu vou puxar de volta esses R$10, dependendo da proporção. Vamos supor que esses R$10 tem R$2 de CIF no estoque final e R$8 de CIF no CPV. Eu vou lá e diminuo o valor do estoque real do estoque final de R$2 e diminuo o CPV de R$8. Ok? Então essa é a terceira parte desse procedimento de aplicação de CIF que eu preciso fazer. Então, encerrando esse vídeo, são 3 passos de procedimentos para eu fazer a aplicação do CIF. Primeiro passo, determinar a taxa de aplicação de CIF. Como é que eu faço essa determinação? CIF estimado dividido pela quantidade estimada. Segundo passo, aplicação do CIF. Quantidade real de produtos fabricados vezes a taxa estimada de CIF. Então, carrego para dentro do EPP o valor de CIF baseado numa taxa estimada multiplicado pela quantidade real. Terceiro passo, eu vou encerrar uma conta contra outra, ou seja, CIF real e CIF estimado. O saldo que eu apurar, eu vou ter que deduzir o seguinte: ou foi CIF demais
e eu tenho que tirar esse CIF de lá, ou foi CIF de menos, e aí eu vou ter que adicionar CIF. Lembrando que eu vou ter que determinar quanto de CIF tem no estoque final do EPA ou no CPV para poder fazer essa divisão desse saldo que está faltando, ok? Vou fazer alguns exercícios, vou enviar pela internet, e aí vocês fazem o exercício e depois confiram com o gabarito. Abração, galera!